então, quem achou João 20, verso 30, diz amém. Meu Deus, aleluia. Saudade do Serjão nessas horas. O Serjão dava aquele aleluia, aquele amém. Sabe, aquele amém fora de contexto, assim, dava aquele grito, aleluia. Serjão, se estiver nos vendo, um beijo no seu coração, Serjão. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, pois, operou em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Estes sinais, porém, foram escritos para que creiais, para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, nós tenhamos vida. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, muito obrigado, Senhor, pelo teu favor. Deus, tu tens sido maravilhoso para conosco, Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de muita graça, de muita bondade, e isso tudo, Senhor, só é possível porque o Senhor tem cumprido a sua palavra. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é longânimo, o Senhor é bondoso, e nós só temos a te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem realizado 100% das suas promessas. Que nessa manhã, cada um de nós sejamos tocados pela tua palavra. Abre, Senhor, em nós compartimentos que talvez ainda estejam inacessíveis. Abre, Senhor, em nós lugares que a tua unção, que o teu rio deseja passar, para que a área infértil se transforme, Senhor, em um lugar aonde as sementes se multiplicam, germinam e comecem a dar frutos, e frutos que permaneçam. Vai entrando, Senhor, na nossa mente, em lugares talvez fortificados, Deus, pelas construções humanas, pelos desejos da terra, e que às vezes nos impedem de entender os propósitos dos céus. Entra também agora, Senhor, nesses lugares aonde os nossos pensamentos são gerados, aonde as nossas emoções, Senhor, entram em ebulição. Que o Senhor nessa manhã tenha livre acesso a cada parte do nosso ser, que tudo que há em nós seja tocado por ti e pela tua santa palavra, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A ti, Deus, e somente a ti, juntos nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, apesar de ser um texto diminuto, apesar de ser apenas uma pequena fração da palavra de Deus, 2 versículos apenas, ele carrega verdades abissais, ele carrega não apenas uma proposta de Deus, mas carrega uma sentença de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e se você começa a estudar, sobretudo os evangelhos, sobretudo o Novo Testamento, você vai perceber que a tônica do evangelho, a tônica dos evangelistas que escreveram os evangelhos, Marcos, Lucas, João, Mateus, você vai ver que eles vão escrevendo e vão citando milagres que Jesus realizou. E se você vai tendo uma rotina de leitura, se você vai tendo uma rotina de aprofundamento na palavra, você vai percebendo que os milagres que estão ali, alguns estão relatados em 2 ambientes simultâneos, alguns estão relatados em 2 livros, em 3, e você vai perceber que a variação de milagres não é tão grande. Você vai perceber que o que Jesus fez e realizou chamou a atenção de todos os evangelistas. Alguns falam de milagres específicos que outros não citaram, mas você vai ver que o número de milagres e de sinais
não são tão extensos assim. Se você dedicar a sua vida à leitura, à oração, você vai conseguir ter uma linha histórica dos milagres que Jesus fez. Você vai conseguir guardar no seu coração uma sequência das atuações poderosas e miraculosas de Jesus enquanto ele andou nessa terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai estudando e vai se embrenhando nesse hemisfério dos milagres de Jesus, parece que não foi tanta coisa assim. Parece que os milagres se reduzem apenas àquilo que está escrito. Parece que aqueles milagres relatados são a totalidade. Parece que se decorarmos ou se conseguirmos colocar para dentro a revelação de todos os milagres escritos, nós tenhamos em nós uma lista exaustiva de tudo que Jesus fez. E isso, irmãos, é um grande problema. Porque ao pensar que conhecemos toda a palavra, nós podemos fechar a porta da revelação. Ao pensar que já sabemos tudo sobre Deus, nós podemos fechar uma porta para que o novo de Deus chegue. Ao pensar que já vivemos tudo com Deus, nós podemos fechar, lacrar o canal por onde o novo de Deus virá. E isso é algo que nós, igreja, precisamos sempre manter no nosso coração. Uma porta aberta para o novo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós devemos viver em novidade de vida. O que é novidade de vida? Significa uma vida nova a cada dia. Significa uma revelação nova a cada leitura, significa uma descoberta de uma faceta de Deus a cada manhã. A palavra de Deus está repleta de indicações que devem nos instigar a sair da mesmice, a sair de uma vida burocrática, a sair de uma vida ordinária, para deixar a porta do extraordinário aberta para viver a grandeza de Deus a cada dia. E isso, irmãos, às vezes é difícil porque nós vivemos no automático. O momento da oração, disciplina, um devocional, o momento de vir à igreja, cuidar dos filhos, o trabalho, enfim. Criamos uma rotina e a rotina é bom porque nos organiza. A rotina é boa porque, de certa maneira, ela nos faz ficarmos focados naquilo que é necessário. Todavia, a nossa rotina não pode fechar o nosso coração e a nossa mente para o novo de Deus. Aquilo, irmãos, que nós vivemos ontem não se compara com aquilo que Deus quer fazer hoje. Aquilo que sabemos de Deus até esse instante não se compara com aquilo que Deus quer se revelar para nós a partir desse segundo que está chegando. E isso deve ser uma sede no coração da igreja. Foi o profeta que declarou, Oséias 6,3, ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. De maneira poética ele estava dizendo: o que eu conheço do Senhor hoje é muito bom, mas eu não vou parar no que eu conheço hoje, eu não vou parar nos milagres que eu recebi ontem, eu não vou parar nos sinais que eu já ouvi, eu não vou parar nos testemunhos que eu já dei, eu não vou parar naquilo que eu já vivi, não, eu quero mais de Deus, eu vou avançar para aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Esse deve ser o desejo da igreja, crescermos em estatura, em graça, até que o Senhor Jesus volte. Estou te dizendo isso tudo porque a Bíblia Sagrada, no texto que nós lemos, vai dizer que Jesus não realizou apenas os milagres que estão escritos. Tem coisas, irmãos, que Jesus fez que não estão citadas na palavra. Tem muitas outras coisas enormes que Jesus realizou que não estão ali relatadas. Por quê? Porque seria impossível a mente humana registrar tudo que Jesus fez. Por mais dois motivos. O primeiro, pela quantidade.
O que Jesus realizava enquanto estava na terra, na forma corpórea, era um absurdo. Quando ele abria os olhos, sinais já começavam a acontecer. Quando ele se movia, milagres iam acontecendo. Quando ele olhava para alguém, sinais e maravilhas eram deflagrados. Quando ele tocava em alguém, não só aquele que ele tocava, mas todos os outros que eram tocados por ele, recebiam dele poder, sinais, maravilhas, cura de maneira espetacular. Jesus não se contém apenas aquilo que está escrito. E é por isso que nós podemos ter um desejo de conhecê-lo, porque tem coisas que estão escritas e nós devemos conhecer tudo que está escrito. Mas também tem coisas que talvez não estejam escritas, e essas coisas é que podem ser a verdade de Deus para a tua vida. Porque talvez o milagre que você precisa não está escrito. A área que você precisa de uma salvação, de uma transformação, não esteja escrita. Mas pode ter certeza que o Jesus que realizou milagres e maravilhas que não podem ser registrados pela mente humana, ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Jesus que não se reduz a uma lista. A palavra vai dizer que Jesus, gente, quando chegava em um lugar, as pessoas descobriam que ele estava lá e a notícia começava a correr. Certa vez Jesus voltou para sua casa, quando ele já estava em Nazaré. E ele vai para aquele lugar, e quando ele chega naquela região, quando ele volta para Galileia, todas as vezes que ele voltava para aquela região, as pessoas começavam a descobrir que ele estava em casa. E quando descobriam que ele estava naquele ambiente, quando descobriam que ele estava ali, a notícia corria a tal ponto que as multidões corriam para perto da casa onde Jesus estava. E era tanta gente em volta da casa, que as pessoas para chegar perto da casa não tinham condições por causa da multidão que se formava. Foi nesse episódio que 4 amigos carregaram um paralítico, arrancaram o telhado para descer esse paralítico pelo alto, até que ele chegasse à presença de Jesus. Não apenas a casa era cheia, mas do lado de fora uma multidão se aglomerava. E por que se aglomerava? Porque sabiam que todos aqueles que chegassem perto de Jesus recebiam algo da parte de Deus. E isso não mudou, isso não mudou, isso não mudou. Todas as vezes que Jesus chega em um lugar, ele não é seletivo. A palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa o nível da dor, não importa o nível de doença, não importa o nível de trauma, não importa o nível de dificuldade econômica, intelectual, não importa. Se chegar perto do Senhor e invocar o seu nome, a cura, a salvação, o milagre, a transformação virá. Porque ele é fiel. Jesus andava pelos lugares e as pessoas começavam a apertá-lo, ao ponto, diz o texto, de se jogarem sobre ele. Era tanta gente que chegava perto dele, tocava e saía curado. Imagina essa cena. Jesus andando e as pessoas que estão no círculo mais próximo, quando tocavam, saíam glorificando e dizendo: eu não via e agora eu estou vendo. Pessoas tocavam nele e diziam: eu não conseguia escutar, mas agora eu estou escutando plenamente. Pessoas que eram carregadas ao tocar nele, largavam a maca e saíam andando. Imagina aqueles que estavam longe, ao ouvir isso também eram entusiasmados, eram também ministrados para chegar perto de Jesus. E o ponto do mover de Deus na vida de Jesus era tão grande, era tão intenso, que as multidões se lançavam sobre ele. E foi por isso que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: preparem para mim um barquinho e deixem sempre próximo, porque do jeito que a multidão está fazendo, eles vão ganhar os presentes, mas vão perder o ensino. E eu preciso não apenas curá-los, eu preciso não apenas dar uma cura física, mas eu preciso que eles ouçam a minha palavra, porque é na minha palavra que tem o ensino.
Por que é importante não apenas o milagre, gente, é fundamental. O milagre é um testemunho vivo. Quando você recebe um milagre, aquilo vira uma área de autoridade na sua vida. As pessoas começam a crer. O milagre é como uma escritura. Você se transforma numa carta viva. Quem carrega um milagre de Deus é uma carta. Não precisa falar. As pessoas estão vendo o que aconteceu com você. Agora, é muito possível receber o milagre e não saber como ele veio. É muito possível você fazer uma grande manobra e dar certo e depois você não saber o passo a passo para repetir a operação. É mais ou menos assim. Você vai para a cozinha e tem lá alguns ingredientes. E é aquele dia que não tem muita coisa e aí você sai fazendo aquela mistura, sabe como é que é? Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo e vai. E no final, quando vai comer, diz: meu Deus, o que é isso? Quem come diz: meu Deus, que prato é esse? Que iguaria é essa? E você fica pensando: nunca mais que eu vou acertar isso aqui. Tá tão bom, por que eu não fiz um passo a passo? Por que eu não fiz ali uma receita, eu não sei as quantidades? Ou seja, foi bom demais, mas a probabilidade de se repetir é diminuta, é tacanha, porque nós não tivemos o ensino. Então Jesus se preocupava não apenas em curar, mas ele se preocupava em curar, fazer milagres, transformar a igreja em uma carta viva, mas também nos transformar em mestres que possam ensinar a outros aonde ele está e como o milagre acontece. Então Jesus, quando fazia os sinais, as pessoas chegavam perto, mas de tempos em tempos ele entrava no barquinho para pregar, para ensinar. E o ensino, gente, é algo fundamental para as nossas vidas. Todo milagre de Jesus tem por trás um ensino. Tudo que Jesus fez na sua vida, cada milagre, cada transformação, cada porta que ele abriu, tudo aquilo que você sabe que não foi o homem quem fez, aquilo que você diz: olha, isso aqui eu sei, foi Deus quem fez na minha vida. Por trás desse sinal que te alegrou, por trás dessa porta que se abriu, por trás dessa cura física que você hoje pode desfrutar de uma saúde, talvez emocional, física, espiritual, não importa. Por trás desse milagre que te alegra, tem um ensino. E o ensino é a fórmula para que o milagre se multiplique. Não somente na tua vida, mas também na vida de outros. Por isso na palavra está escrito: aqueles que conseguem entender quem Jesus é, podem declarar essa palavra: o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, os milagres que ele fez lá atrás, ele continua fazendo hoje, e eu sei que ele é fiel para continuar fazendo amanhã. Mas como eu tenho essa convicção? Sabendo o ensino, o caminho pelo qual o Senhor libera os seus milagres, o caminho pelo qual o Senhor libera a sua palavra, o caminho pelo qual o Senhor abre a porta da revelação. E é por isso que nessa manhã nós vamos nos dedicar ao estudo de uma sequência de milagres de Jesus. O que está escrito na Santa Palavra sobre os milagres do Senhor Jesus não é uma ordem cronológica dos milagres. Os evangelistas não fizeram um relato cronológico, os milagres não estão em uma sequência de ordem, de execução daquilo que ele realizou. Pelo menos João, ele coloca 2 milagres em sequência. Ele vai citar o primeiro milagre e ele vai citar o segundo milagre, para que nós soubéssemos quando foi que a história de sinais começou, para que nós soubéssemos quais foram as primeiras evidências de que Jesus realizava sinais sobre a terra. Depois desses 2 primeiros milagres, a sequência histórica, ela está não adulterada, mas ela não se sabe, ela está, digamos, de forma desalinhada na linha do tempo. Entretanto, existe uma sequência pedagógica. A sequência não é cronológica, mas quem escreveu de forma pedagógica, ou seja, cada milagre está colocado em uma sequência de ensino, em uma sequência de valores, que nós vamos nos dedicar a estudar nessa manhã. O primeiro deles,
A Bíblia vai dizer que o primeiro milagre do Senhor Jesus foi realizado em Caná da Galileia. Você sabe, a palavra diz que Jesus foi convidado junto com a sua mãe, junto com os seus discípulos, para participar de uma festa de casamento. E ele chega nessa festa, a festa está transcorrendo. A festa dos judeus, que era essa festa que Jesus estava de casamento, levam dias. Tradicionalmente, essa festa, essa celebração de casamento, são pelo menos 7 dias de adoração, 7 dias de festa, até que o casamento seja consumado. Jesus estava participando desse ambiente, a festa estava rolando, os convidados estavam ali, a mãe de Jesus também, Jesus presente na festa, participando de festa, e isso é algo que descaracteriza o Jesus religioso, que muitas pessoas têm no coração, que uma vez que aceitam o Senhor Jesus, não podem mais estar em lugares festivos, que uma vez que aceitam a Jesus, precisam se transformar em pessoas com um semblante fechado, que não podem mais frequentar a casa de familiares, a casa de amigos, porque agora estão em uma santidade acima da normalidade humana. E quando nós olhamos para Jesus, a quem nós seguimos, o primeiro milagre que ele realizou, ele escolheu fazer em uma festa. Então, meu irmão, a igreja deve participar de festas, sim. A igreja deve celebrar, sim. Se você tem condições de fazer festa, faça. E convide quem você gosta. Aleluia. Pega a dica. E isso, gente, precisa ser uma marca do nosso povo, o povo de Deus. Se Jesus, presta atenção, ele podia ter feito o primeiro milagre ressuscitando um morto num velório. Mas não, primeiro milagre que ele escolhe é aonde? Em uma festa. Para dizer que é milagre, não comece com choro, chegue a ele com festa. Quer ver a sua vida transformada? Não faça dela um lugar de lamento eterno, não. Celebre, como disse o salmista, Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Entrai diante dele com cânticos e servi ao Senhor com o quê? Com alegria. Sabe o que Deus está dizendo? Se vocês fizerem festa, o meu filho vem, porque ele é um Deus festivo e na festa também tem milagre. Fazer festa quando temos recurso é muito bom. Fazer festa quando temos uma motivação externa é muito bom. Agora, quão difícil é celebrar num dia mau? Quão difícil é chegar em casa e fazer uma festa no dia que foi demitido? Você já viu alguém fazendo isso? Chegando em casa alegre, mulher, senta aí agora, eu vou fazer um churrasco pra gente. Nós vamos celebrar. O que foi? Fui demitido. Já viu? Tem gente doida, né? Não vou duvidar que exista maluco para fazer isso. Agora, você sabia que isso não é uma sandice? Você sabia que aqueles que caminham de maneira convicta com Jesus podem celebrar até no dia da demissão, até no dia da doença, até no dia do diagnóstico contrário, até no dia em que tudo está dando errado? Como, pastor? Deus, o Deus Todo-Poderoso, foi aquele quem mandou o seu povo fazer festas. A primeira das festas anuais que Deus mandou o seu povo fazer foi no dia em que o povo estava saindo do Egito. O povo era escravo durante 430 anos. 430 anos de escravidão. Uma geração inteira acostumada a viver aprisionados, sem liberdade. Eles eram maltratados, eles estavam vivendo muito mal. Aí Deus disse o seguinte: gente, amanhã eu vou libertar vocês. Só que quando eu for libertar vocês, vai acontecer algo muito grave. Os primogênitos da nação egípcia, eles vão morrer. Vai haver uma onda de morte, como que uma pandemia mortífera, mortal, que vai tomar conta do Egito. Os seus animais, os primogênitos, aqueles que abrem a madre, também vão morrer.
Os primogênitos dos governantes também vão morrer. Não vai ter acepção de pessoas. Do lado de fora vai ser uma tragédia. Mas do lado de dentro eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa. Vocês vão celebrar a Páscoa. Vocês vão colocar na mesa um cordeiro. Se o cordeiro for grande demais para a sua família, chame a família do lado. Olha Deus. Olha Deus, tá vendo aí? Aí o cara faz a fumaça, aí o vizinho olhando, tadinho, não tem nada, é um ovo que ele vai comer, e um monte de carne ali, e a gente não chama, ainda joga fumaça no vizinho. Misericórdia, Jesus. Ai, meu Deus. Pegou aí, né? Talvez não é você o que faz o churrasco, você é o do ovo, né? E aí Deus disse assim, olha, se for muita carne, chama o irmão do lado. Que nós possamos voltar a essa essência, gente, que tanto alegra o Senhor. Hoje cheguei aqui na igreja, recebi uma grande notícia, já saí glorificando. Deus tocou num irmão, não vou dizer quem é, que é o pastor Pedro, que ele vai fazer uma feijoada. E parece que... Não é hoje, calma, não é hoje, calma. Quando for a gente avisa, né, pastor? Aleluia. O pastor já se preocupou, meu Deus. Pastor, feijoada é só botar água, aleluia. Isso é bom demais, gente. Isso é bom demais. Ontem à noite tivemos aqui uma das noites mais gélidas, né, do ano. E aí estávamos aqui trabalhando, de repente chega uma irmã com... Como é que era? Para o senhor chamar de canja, ela vai matar de novo. Como é que era o negócio? Caldo de aipim. Meu Deus, coisa linda. Pensa numa iguaria, gente. Chegou ali borbulhando assim. Aí os irmãos já queriam largar a obra para ir lá comer. Eu falei, calma, não é agora, calma. Aí vem o Jonas e faz um crentão. Você já ouviu falar em crentão? Não, mas o do Jonas é diferente, é de guaraná e abacaxi. Não, é demais. E aí no final, gente, um pinhão, comemos, nos alegramos. Pensa na bênção do Senhor. E a igreja estava assim, ó. Você sabe em quantos minutos nós arrumamos a igreja toda? Em 30 minutos. Não foi? O Frank já é mais assim, ele disse que é 25. Eu vou botar mais 5 para dar um gás, né, Frank? Falei, gente, 11h30 nós temos que estar saindo da igreja. E saiu um correndo, pegando aqui, o outro pendurando coisa lá, e um varrendo, o outro com aspirador. E quando deu 11h32, nós estávamos lá na rua. Não é para dar aquele crédito. 30, tá bom, tá valendo. Mas como é que esse espírito se manifesta? Sabe como começou? No crentão do Jonas, no caldinho da irmã, no pinhão, na comunhão. A Bíblia diz que é na comunhão que Deus ordena a bênção. Quer ser abençoado? Quer ver a sua casa próspera? Abre a tua casa, meu irmão. É óbvio, não vai trazer os inimigos, né? Porque você sabe que existem inimigos no universo, não sabe não? Sabe. Mas abra a sua casa para aqueles que você sabe que celebram a sua vida, para aqueles que você sabe que vão usufruir do que Deus te deu com alegria. Nós devemos ter esse espírito, celebrar com júbilo ao Senhor, porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Deus mandou eles colocarem dentro da casa uma mesa, e ali nessa mesa eles ceiariam, eles fariam a Páscoa. Do lado de fora, gritos de morte, velório. A nação inteira, eu não sei se você já experimentou isso. Quando nós estivemos fazendo missão na África, nós tivemos em uma região da África que foi acometida por um furacão. O furacão passou, devastou tudo, muitas pessoas morreram. E depois disso veio uma inundação. E aqueles irmãos, eles vivem da agricultura, então os alimentos são todos manufaturados, né? Eles pegam milho e moem para fazer farinha, então fica tudo em casa. E a água tomou conta das aldeias e tudo aquilo ficou boiando naquela água. E aí os recursos da ONU demoraram para chegar e as pessoas começaram a ter fome e começaram a comer aqueles alimentos que ficaram boiando na água da enchente. Uma semana depois explodiu uma onda de cólera que começou a matar milhares de pessoas.
E nós chegamos quando essa onda de cólera explodiu. As pessoas começaram a morrer. Na aldeia que a gente estava, era morte todo dia. E se tem algo, irmãos, que marca quando algo assim acontece no lugar, é que você escuta o alarido, o choro do luto. Você escuta de longe mães, filhos chorando porque um ente querido morreu. Ali era apenas uma aldeia. O texto bíblico vai dizer que não havia uma casa no Egito em quem não tivesse um luto. Imagina uma nação inteira de luto chorando. E aí Deus estava dizendo: do lado de fora vai ter morte, mas eu vou ensinar algo a vocês. Se vocês confiarem no sangue do Cordeiro, que vai marcar a vida de vocês, do lado de dentro da casa de vocês vai ter festa. Vocês estarão protegidos do maligno, vocês estarão protegidos da morte, e interiormente vocês terão um espírito não apenas que vai celebrar a proteção, mas vai celebrar a vida. Então nós, como igreja, estamos sendo trazidos pelo Senhor de novo a essa essência, a uma essência festiva, a uma essência de celebração. Alguns de nós precisamos desse puxão de orelha, porque antes de nos convertermos, nós éramos a alegria da festa. O pessoal não fazia festa sem te convidar. Você era o cara que às vezes não levava nada, mas você era o alegre, era aquele que, sabe, juntava a galera. Era a alegria do pessoal. Aí se converteu, ganhou uma tromba. Aí se converteu, se afastou de todo mundo, virou fantasma, ninguém te acha. E aí acha estranho que o pessoal não te chama mais. A gente é bem esquisito, não é? E aí Deus está dizendo: se antes você era alegre porque tinha bebida, era alegre porque tinha palavras que não tinham louvor a Deus, agora você vai ser mais alegre ainda, porque não precisa de artifícios externos, não precisa da bebida para se alegrar, não precisa de palavras sujas para se alegrar. Agora a alegria do Senhor é a tua força. Vai lá, meu querido. Às vezes as pessoas me dizem: pastor, será que eu vou lá? Eu digo: vai, cara, vai. Mas pastor, lá não tem ninguém convertido. Você não é convertido. Só não vai se tu não é convertido. Aí não vai que vai dar ruim para ti. Mas se tu está convertido, meu irmão, a luz faz a diferença aonde? Nas trevas. Um monte de luz junto, assim, estou aqui, meu Deus, um monte de luz virada para mim, chega a ofuscar. Agora apaga tudo e liga uma lâmpada só. Você vai ver, ela vira uma referência. Ela deixa o ambiente aconchegante. Ela faz com que as verdades do lugar possam ser vistas. Assim foi o que o Senhor Jesus nos deixou o legado para sermos: luz nesse mundo e sal nessa terra. Nós vamos ser o povo que vai fazer a diferença, começando com as festas. Amém? Glória a Deus. Então, sempre que tiver um ajuntamento e você for convidado, venha, vá, apareça, porque comunhão é um negócio de Deus. Jesus começou os seus milagres em uma festa. Nessa festa, gente, estão dentro dela uma síntese de todos os tipos de pessoas que existem no universo. Dentro dessa festa, participando dessa festa, existe um extrato da sociedade em que nós vivemos. Nessa festa vai estar sendo realizado um primeiro milagre, mas também vai estar ali um ensino sobre os grupos sociais e espirituais que existem nessa terra. E esse milagre traz como ensino qual desses grupos que participam da festa nós, igreja, devemos ser. Então vamos lá, vamos dissecar os grupos que estavam nessa festa. Você sabe, Jesus estava ali, a mãe, os discípulos, os convidados, os noivos, o mestre-sala.
Esses são os elementos da festa. A festa está rolando e quando chega um determinado momento, a mãe de Jesus percebe que o vinho acabou. E ela vai até Jesus e diz: filho, acabou o vinho. Jesus vira para sua mãe e diz: mulher, o que temos nós com eles? O que temos nós em comum com esse povo? Essa é a tradução. Literalmente o que está escrito é: mulher, o que eu tenho contigo. O que não é uma verdade de expressão do que Jesus disse. Quando você vai no original, Jesus não estava sendo rude com a sua mãe, Jesus não estava sendo deselegante com ela. A tradução, a raiz etimológica vai dizer que Jesus disse a ela: o que nós, mãe, temos em comum com esse povo. Era isso que ele estava dizendo. E aí por fim ele diz: ainda não chegou a minha hora. A mãe de Jesus recebe essa palavra teoricamente negativa do Senhor, e ela não para, ela vai aos mestres, ela vai aos servos da casa e diz aos servos: façam tudo o que ele mandar. E os servos vão até Jesus e Jesus então começa ali a preparar o ambiente para o milagre, para o seu primeiro milagre público. Jesus dá uma ordem aos servos e pede para que eles encham as talhas. Havia ali, diz o texto, 6 talhas que serviam para a purificação dos judeus. Quando eles entravam em uma casa, eles se lavavam e se purificavam para entrar na casa. E essas talhas estavam ali. E Jesus mandou encher as talhas com água. Jesus mandou, os servos obedeceram, encheram até o limite. E então Jesus pede para que eles tirem a água e levem ao mestre-sala, que é aquele que é o organizador da festa. O mestre-sala prova aquela água, e não era mais água, já era então vinho. E aí o mestre-sala vai falar ao noivo: tu és um homem muito honrado, porque todos colocam primeiro o vinho de boa qualidade, para causar uma boa impressão, né? E depois que tem bebido bastante, botam de qualidade inferior. Mas tu guardasses o melhor vinho para o final. E ali então uma grande festa, uma grande celebração acontece. Essa é a história, passando os olhos correndo sobre ela. Agora nós vamos abrir compartimentos dessa história para adentrarmos no ensino do milagre. Ensino número 1. As espécies de gente, as estirpes, as qualidades de pessoas que estavam naquela festa e que hoje também estão por todo o mundo. Primeiro, naquela festa existiam os consumidores. Naquela festa existia um grupo de pessoas que hoje também estão em todos os lugares, que são aquelas pessoas especialistas em consumir. Foi o povo que bebeu o vinho até o vinho acabar. Característica dos consumidores: os consumidores, eles são insensíveis à dificuldade alheia. Eles beberam, e quando perceberam que estava acabando, se é que perceberam, porque eu creio que não, eles beberam até a última gota. Insensíveis. Os consumidores, eles não se fartam. Eles não conseguem observar o ambiente. Os consumidores são como as filhas da sanguessuga, que diz a palavra. Vivem dizendo: dá e me dá. Os consumidores são aqueles que a Bíblia chama de inimigos da cruz. Você sabia que existe gente nessa terra que é inimigo da cruz? E uma das características dos inimigos da cruz é: o seu Deus é o ventre. O seu Deus é o umbigo. O seu Deus é o seu eu. Os consumidores, quando chegam em um lugar, se preocupam em primeiro aonde eles vão sentar. E não se tem lugar para todo mundo. Os consumidores são aqueles que ficam sempre mais pertinho da fonte. Mas não é para facilitar o acesso, é para comer até se fartar. Consumidores
são aquele tipo de gente que são pessoas que trocam valores da boa convivência pelo consumo. É gente que só está no ambiente enquanto tem o que consumir. Quando os recursos acabam, eles saem de cena. Perceba que se fala dos convidados, a festa está rolando pelos noivos e pelos convidados, mas quando o vinho acaba, não se fala mais neles. Se fala de Jesus, da mãe de Jesus, dos servos, de todo mundo, mas os consumidores, os convidados, ninguém mais nem toca neles. Quantas vezes nós somos surpreendidos pelos consumidores? Gente que bate nas costas e diz: estou contigo. E o dinheiro acaba e cadê? Gente que diz: eu vou contigo até o fim. Como os discípulos disseram para Jesus. E quando a prova chega no dia do choro, não conseguem chorar com os que choram. Os consumidores são aqueles que subtraem. Eles chegam num ambiente e conseguem consumir a alegria do lugar. Porque o vinho representa a alegria. Já viu gente que é assim? Tá todo mundo bem, feliz, alegre, e quando ele chega, uma nuvem chega junto. Você olha, dá até uns 2 passos para trás assim: meu Deus, se cai um raio aí. Estava todo mundo feliz, festejando, e o consumidor consegue se focar naquilo que é ruim. Tudo lindo. Você viu que lá no cantinho tinha uma teia de aranha? Você viu? Deu tudo certo. Você viu que o irmão errou a nota tal? Você viu? Tá tudo lindo. Mas o consumidor se fixa no físico e não consegue transcender para o espiritual. Ei, o Rei da Glória estava na festa, mas os consumidores estavam se abastecendo do vinho, quando eles tinham pertinho dele a fonte de vida eterna. Nós precisamos pedir ao Senhor, que o Senhor nos ajude a não sermos os consumidores desse universo, a não sermos o povo que quando chega e depois que sai deixa tudo destruído. Que nós sejamos o povo que quando chega num lugar deixa marcas sem marcar. Que nas nossas festas, quando a gente sai, o ambiente fique limpo. Que a sua mesa de trabalho, quando as pessoas cheguem depois de você, encontrem um ambiente arrumado. Que quando você sair dos lugares, ainda que esteja de visita, a caminha fique ajeitadinha. Que você seja aquela pessoa que quando está num ambiente, perceba a dificuldade do outro. Às vezes as festas não acontecem, não é porque não tem desejo de festejar, é porque não tem recurso. Porque a festa merece ter alguma coisinha, né? Nem que seja um copinho de água assim para juntar a galera. E às vezes a motivação de não ter a festa é porque não tem recurso. Os consumidores não conseguem perceber que está faltando recurso quando ele tem o recurso. Que nós sejamos esse povo, o povo que vai ser diferente dos consumidores, um povo que vai ser sensível. E eu louvo a Deus, porque o Senhor tem nos feito uma igreja sensível, uma igreja que quando percebe que o do lado não tem, tira o que tem para dar. Inúmeras vezes tenho visto isso aqui, os meninos na ação social, cuidando dos moradores de rua, não tem chinelo lá, o cara está sem nada, tira do pé e dá. Nós aqui dentro fazendo a nossa festa, mas quando alguém bate ali na porta, ninguém sai sem comida. Ontem estávamos aqui para fazer, convidei todo mundo, gente, nós vamos fazer uma festa. E aí quando eu saio de casa, toco o telefone. Ô pastor, o que foi, querido? Acabou o gás, pastor.
E sabe aquele dia que você assim está precisando de um milagre? É bom demais andar com gente sensível. É bom demais andar com gente generosa. É bom demais andar com gente que percebe a dor do outro e não retém, não consome, mas dá, libera, extravasa. Pode ter certeza, meu irmão. A Bíblia diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Os consumidores, eles perdem grandes oportunidades. E eles têm por marca fazerem maus negócios. É incrível que os consumidores, eles estão sempre fazendo negócio. Ele não sossega, tem um aqui, ele já quer outro, já troca por aqui, por lá. E negociar, meu irmão, é de Deus, está tudo certo, desde que isso não seja uma tônica do teu coração. Desde que isso não seja o teu Deus. Se não comprar, entra em depressão. Se não conquistar, acabou a vida. A Bíblia conta a história de um grande consumidor, Esaú. Ele tinha um irmão, Jacó. Ele era primogênito, ele tinha a parte dobrada da herança. Ele tinha um encargo espiritual de quando o seu pai falecesse, ele seria o pastor da casa. Olha a honraria que Esaú tem da parte de Deus, e teria. Mas Esaú era consumidor. Esaú, ele tinha um coração de consumo. E ele vai para a caça, e quando volta, ele volta cansado, diz a palavra. E ele vê o seu irmão fazendo ali um guisado, fazendo um prato de lentilhas. E quando ele está fazendo aquele prato de lentilhas, Jacó está cozinhando ali, ele sente aquele cheirinho, e aí vem o consumista. E o consumista diz: me dá essa comida. E aí o irmão diz: olha, se tu me vender a tua primogenitura, então eu te darei. E aí, por causa do espírito consumista, ele troca a sua herança eterna para consumir um pratinho que iria durar 10, 15 minutos, que iria matar a fome do consumo da hora, do momento, mas que iria abrir uma ruptura na sua conexão com Deus de maneira grandiosa. E ele troca um prato de lentilha para consumir na hora, pela sua primogenitura, que seria uma herança eterna. Consumistas vivem fazendo maus negócios. Eu te falo isso com propriedade. Se tem um camarada que aprendeu a fazer negócio ruim, foi Jô. Pensa num cara que para trocar de carro pegava até carro mais velho para dizer troquei. Pensa num camarada que se enfiava em conta uma atrás da outra, o rei dos boletos. E no final descobri, cara, eu não sou assim tão ingênuo. Eu não sou assim com uma capacidade intelectual tão pequena para não discernir que essas coisas que eu estou fazendo é um péssimo negócio. E aí o Senhor me fez entender. Não era a capacidade intelectual que me faltava, era um espírito consumista que eu tinha, que me levava a fazer os maus negócios. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que em nós se levante o Espírito do Senhor. Que o nosso espírito, Senhor, seja esse espírito de bondade, de graça e de paz, que não vai se alimentar do consumo, que não vai se alimentar das coisas naturais, que não vai se alimentar, Senhor, de negócios. Pai, que
tudo que o Senhor tem para nos dar aconteça e que nós possamos esperar com paciência no Senhor, porque certamente o Senhor vai se inclinar a nós e vai ouvir o nosso clamor. O Senhor vai nos colocar sobre uma rocha, o Senhor vai botar a nossa mão e o nosso coração naquilo que vem do alto, Senhor. Livra-nos dessa geração de consumo, livra-nos, Senhor, da insensibilidade, que é estar em ambientes e não perceber a necessidade do lugar. Livra-nos, Senhor, desse espírito de consumo, que consome as coisas externas, mas que também interiormente vai nos consumindo, porque aquele que tem amor ao dinheiro nunca se farta dele. Aquele, Senhor, que tem fome das coisas da terra, nunca saciará o seu ventre das coisas da terra. Senhor, ajuda-nos a ser um povo semelhante a Ti, um povo que não é um poço, que não retém, mas é fonte, que jorra, que doa, que se dá, que se gasta e deixa gastar, como disse Paulo. Levanta em nós, Senhor, esse espírito que vai para a festa não apenas para consumir, mas que vai para a festa para contribuir com aquilo que a festa precisa. E o Senhor será o nosso pastor, e contigo nada nos faltará. Que nós sejamos a geração semelhante a Ti, para a glória do Teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Respira fundo aí. Deus nos livrou, aleluia. Aí agora, a festa continua. Os consumidores já acabaram com o vinho. Um outro compartimento que revela uma outra estirpe de gente que está andando sobre a terra, é que o texto vai dizer que naquela festa também tinha uma qualidade especial de gente, que são os servos. Esse povo é um povo extraordinário. Esse povo que são os servos, eles têm qualidades que, por serem servos, fazem com que a vida deles alcance uma notoriedade que dinheiro nenhum no mundo conseguiria dá-los. Os servos, eles estavam ali na festa e você sabe, eles participaram do milagre. Jesus usou os servos como instrumento para a realização do milagre. Característica dos servos: o povo que é servo, aqueles que fazem parte do grupo dos servos, eles têm acesso a todo tipo de gente. Quem tem um espírito de servo se dá bem com o chefe da casa, se dá bem com os convidados, se dá bem com quem está perto da festa e da mesa. Ele anda com os consumidores, mas não vira um consumidor. Ele tem acesso para ouvir o que Deus fala. Quem é servo tem acesso. Essa é a maior marca de um servo. Vamos ver. A Bíblia conta a história de um menino chamado Davi, e que dentre as suas maiores valências, ele tinha uma característica especial: ele era servo. O servo, ele tem acesso ao rebanho. O servo, ele tem acesso para cuidar das coisas do pai. Davi, ainda menino, ele era colocado pelo seu pai para cuidar do rebanho, para cuidar do seu gado. Davi tinha acesso àquilo que ia alimentar a família. Perceba que Davi não era rico, mas ele tinha acesso ao tesouro da casa. Quem é servo consegue entrar em lugares aonde o dinheiro não lhe permitiria entrar. Final de semana estava conversando isso ontem ainda com o Will, falando para ele sobre as pessoas que têm esse espírito de servir, como Deus usa elas para que elas possam abrir acesso e entrar em lugares que o dinheiro, que a capacidade intelectual,
que a fama não poderia levar. Por exemplo, vamos imaginar que o presidente dos Estados Unidos, ele tem alguém que cuide das suas coisas pessoais. Estamos conjecturando, mas é óbvio que ele tem. Alguém que vai lá e arruma a sua cama. Essa pessoa talvez vai morrer no anonimato. Poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas sabem que essa pessoa toca na cama aonde o presidente da maior nação, a mais poderosa da terra, está. Esse camarada ou essa mulher tem acesso a um lugar íntimo, aonde aqueles que têm fama e dinheiro não entram, mas o servo entra lá. Quem tem espírito de servo entra em lugares aonde as decisões são tomadas. A Bíblia conta a história de uma menina que morava na casa de um general, de um chefe do exército sírio. Esse camarada tinha muita autoridade. Ele era alguém que entrava e saía, que fazia o povo vencer as guerras. Ele era um estrategista nato. Porém, ele tinha uma doença, ele era leproso. E uma das meninas de Israel foi presa e foi levada como escrava para sua casa. E essa menina não era apenas escrava, porque uma coisa é ser escravo. Escravo é ser obrigado a fazer, e aí faz de qualquer jeito. O servo não. O servo faz o que tem que ser feito com prazer. Essa menina está lá na casa, servindo. E o servo é diferente. Olha só como o servo é diferente do consumidor. O servo consegue perceber a necessidade do lugar. O servo, ele é sensível. Ele consegue chegar no lugar e ver aquilo que ele pode acrescentar. Aquela menina percebeu que aquele general, que aquele homem de grande fama, ele tinha uma dor. Por debaixo da sua farda e das suas condecorações, ele carregava dores profundas. Talvez, conjecturando aqui, aquela menina via quando ele tirava suas ataduras e ela percebeu que aquele homem carregava uma lepra em estágio avançado. Quem sabe dentro da casa o cheiro, o mau cheiro exalava daquele corpo que estava apodrecendo. Aquela menina que era serva, não escrava. Ela percebeu a dor do seu general, a dor do seu senhor. E pondo o seu coração na dor do outro, porque é isso que o servo faz. O servo não consegue ver alguém carregando a sua cruz sozinho sem ajudar. O servo não consegue ver alguém com um prato vazio e não despejar um pouquinho ali dentro. O servo não consegue ver alguém em dificuldade e não fazer algo. O espírito de servo é assim. E essa menina, vendo aquela dificuldade, disse para sua senhora: olha, se o meu senhor fosse na nossa terra, pisasse naquele lugar e estivesse diante do homem de Deus, ele saberia que há Deus em Israel e Deus iria curá-lo. Aquela menina influenciou uma decisão de um general. Aquele general decidiu sair da sua terra e ir até o povo de Israel para ficar diante do profeta. E você sabe, ele saiu de casa com lepra, mas voltou com a pele como a de um bebê, diz a palavra, completamente curado. Não foi um médico que receitou. Não foi o rei que disse para ele, vai. Era uma serva, colocada por Deus em um lugar onde as decisões estavam sendo tomadas. Ei, servo, você pode ser anônimo dos homens, mas se você for conhecido por Deus, a tua conduta no lugar vai influenciar decisões.
Lá naquele escritório você será uma voz ativa. Você entrou num lugar só para servir, mas se Deus estiver com você, uma palavra que sai da tua boca pode mudar aquela empresa. Uma palavra que sai da tua boca pode mudar aquele casamento. A casa é gloriosa, o ambiente é lindo, mas está tudo em frangalhos e você é a serva naquele lugar. E o Senhor está te preparando para soltar uma palavra, e uma palavra de Deus transforma céus e terra, e aquela casa que estava caída vai se colocar de pé para a glória de Deus. Servos têm acesso ao que é do Pai. Servos também têm acesso à mesa. É impossível realizar a festa sem os servos. E mais, os servos são os primeiros a chegar à mesa. O prazer não está em consumir o que está na mesa. O prazer está em servir a mesa. É o povo que chega antes, é o povo que se prepara, é o povo que está sempre pensando no que pode fazer para receber bem, é aquele povo que se levanta mais cedo, é aquele povo que se prepara. Sabe o que é isso? Coração de servo. O coração de servo faz com que a festa seja paralisada para que você chegue. Davi estava lá cuidando das ovelhas do pai. Fizeram uma festa na sua casa. Todos os filhos convidados e o Davizinho lá esquecido. Esquecido dos homens, mas lembrado por Deus. Por quê? Porque lá ele não estava brincando, ele estava servindo. Talvez você está servindo em uma área que não tem holofotes. Talvez você está servindo em uma área que não dê muita propaganda, publicidade. Mas se nesse lugar você está servindo ao Senhor, te prepare. A Bíblia diz que nós devemos fazer tudo como se fora para o Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Os servos, eles também conseguem entrar diante das autoridades. Davi foi chamado para a mesa enquanto a festa estava rolando. Mandaram chamar, o profeta disse, Samuel declarou, olha, ninguém vai sentar nessa mesa enquanto esse menino não vier. E aí Davi vem, e a história é que Davi foi ungido rei. O tempo passa aí, porque ele é servo. Uma das marcas do servo é que todo servo louva o Senhor. Todo servo tem uma capacidade de adorar ao seu Deus. Não é alguém que toca às vezes, não é alguém que canta, às vezes canta, mas espanta, né? Mas é alguém que tem um espírito de louvor a Deus. E esse espírito de louvor a Deus, uma hora será requisitado. É aquela pessoa de oração, que a casa está sempre cheia, ninguém chama, mas quando começa a dar problema, liga para você para dizer, ora por mim, ora. Sabe o que é isso? Deus testificando que você é um servo, que na hora que precisa, você não é um consumidor, você é um servo que abastece e não retrai. Davi foi chamado para servir ao rei. O rei foi acometido por um espírito mau, perdeu o equilíbrio emocional, perdeu a capacidade intelectual, os espíritos malignos vieram sobre o rei, e aí alguns homens que serviam o rei disseram, chama alguém que toque bem, porque quando ele tocar, o Senhor vai ficar livre desse mal. Sabe o que os servos são? Bons conselheiros. Às vezes a gente quer alguém importante, né? Para dar um conselho, um especialista, né? E aí tem um vasinho ali, fraquinho, ninguém nem olha, aleluia. E aí uma palavrinha que sai do vasinho de barro é a estratégia para mudar a história da nação.
E aí eles começam a procurar quem que nós vamos chamar para tocar para o rei. E aí o servo vai dizer: olha, eu conheço um homem. Servos se relacionam com servos. Servo sempre vai ter conexão com o homem de Deus. Servo sempre vai andar com gente que quando fala, o céu desce. O servo diz para o rei: olha, eu conheço um homem. E quando ele diz um homem, ele diz assim, o currículo de Davi. É um homem sisudo, ou seja, não fica arrancando sorriso dele, não. A cara dele é fechada, ele é firme. Ele é duro em palavras. Ou seja, o que ele fala é reto, não é mole. E ele sabe tocar bem. Ó, não era uma tragédia, meu Deus. O cara tocava bem, era dedicado. E mais, Deus é com ele. Já pensou um currículo desse? Eu não queria mais nada, nem tocar nada. Só as pessoas, cara, Deus é com ele, Deus é com ele. Meu Deus, Deus é com ele. Eu creio que o mundo já está percebendo que Deus é com você. Que essa transformação não pode ser do nada. Que essa reviravolta na tua história não é força do homem. Que isso que está acontecendo aí dentro, que essa bomba prestes a explodir, que essa graça de Deus não pode ser coisa humana. Já entenderam? Deus é com ele, Deus é com ela. E o rei diz: então chama ele. Chama ele por quê? Porque ele é servo. E se ele é servo, ele vai me servir. Ele não vem para cá para tirar o que eu tenho. O segredo do servo é esse. Ele pode estar no lugar mais grandioso, luxuoso da terra. Deus sempre coloca num servo algo que falta naquele ambiente. Você percebe na festa qual foi a função dos servos? Quando é que os servos entram em ação? Quando Jesus recebe de Maria uma palavra. A mãe diz: filha, acabou o vinho. E aí Jesus vai falar com os servos, porque servo sempre vai ouvir a voz de Jesus. Jesus vai falar direto com os servos, ele não manda um recado. Ele não manda a mãe falar com os servos, não. Jesus fala com quem é servo, é direto, é conexão direta. A linha não cai, falou, pum, Deus responde. E aí Jesus vai falar com os servos, e o que Jesus diz? Jesus vai dar uma aula para os consumidores. Eu até fico pensando Jesus assim, ó, num canto, vendo as talhas ali, vazias, vendo os jarros que os vinhos estavam dentro, vazios, olhando ele assim para os consumidores, tipo, acabou, né, gente? Vocês beberam tudo, não foi não? Vocês consumiram, hein? E agora ele olha para os servos. Vocês são do meu time, vem cá, vou dar um negócio legal para vocês fazerem. Os consumidores iam acabar com a festa. Eles tomaram toda a alegria do lugar. Eles fizeram com que a festa entrasse em um colapso. Mas vocês que são servos, vocês não vão consumir. Para vocês eu vou dar uma unção diferente. Vocês vão receber a unção de preenchimento. Encham as talhas. Peguem o que está vazio e toquem, porque o que um servo toca não esvazia, enche. O servo, quando entra, o espaço vazio é preenchido. É por isso que quando um servo sai, faz tanta falta. Já viu? Como dá saudade de quem é de Deus. Parece que fica um buraco até que outro servo chegue. Essa é a unção que nós, igreja, carregamos. O Senhor nos deu uma unção de preenchimento. Aquilo que nós tocarmos não vai se perder, não vai ser subtraído, mas vai aumentar até que fique cheio. Essa é a unção de servo. Jesus disse: encham as talhas até a boca. Esse filho que está mais ou menos convertido, você vai tocar e ele vai ser cheio do Espírito Santo até a tampa. Esse casamento que está mais ou menos de pé, você servo, você serva, vai chegar em casa, vai tocar, vai fazer, vai realizar, vai servir, e esse casamento será cheio até a tampa do Espírito de Deus.
essa empresa, esse negócio que está vacilando, você olha e diz, está tudo quebrando, está tudo caindo, mas a empresa foi Deus que te deu, o negócio foi Deus que te deu, e você é um servo, essa empresa serve ao Senhor. Ei, usa a unção que Deus te deu, toca nesse lugar e não tenha medo, o consumismo não vai destruir a tua casa, você vai tocar e essa unção vai preencher esse lugar. Coisa linda é fazermos parte desse time. O time em que o Senhor olha lá de cima e diz, com quem eu posso contar lá em Blumenau? Os consumistas estão aí. As talhas também estão. A água está à disposição, porque é a minha palavra. Agora eu preciso de alguém que carregue a palavra para encher a talha. Esse é o convite do Senhor para nós nessa manhã. Para onde você for, seja um enchedor de talhas. Para onde você for, toque com essa unção que não subtrai, mas que enche. Que da sua boca saiam palavras que enchem quem está perto. Que quando você for começar a falar, você se lembre, meu Deus, eu sou um servo, eu carrego a água da vida dentro de mim, em mim jorra uma fonte para a vida eterna. Ei, se eu falar, milagres vão acontecer. E se prepare para viver os melhores dias da tua história a partir dessa manhã. Um tempo em que você entendeu, no mundo tem consumista sim, mas eu não faço parte desse mundo. No mundo vai ter pessoas que subtraem sim, mas eu não faço parte desse time mais. Os consumistas geralmente são em maior número, mas aquilo que eles consomem não se compara com a qualidade, a beleza, o gosto, o sabor que se realiza através do que um servo toca. Quando o mestre Sala prova a água que os servos encheram as talhas, ele disse: o melhor vinho, a melhor qualidade, o mais sobrenatural, não veio do noivo, não veio do dinheiro do dono da casa. Sabe quem foi que Deus usou para fazer o melhor vinho? Servos. Ei, meu irmão, você vai tocar e esse negocinho caído meia boca vai se transformar no melhor vinho. Esse ano que está chegando na metade ainda será o ano da virada da tua história. Nós vamos tocar e a casa vai encher, nós vamos tocar e as pessoas serão cheias, nós vamos passar pelos lugares e os ambientes serão cheios da glória, nós vamos fazer o que Deus mandou, nós vamos servi-lo com todo o nosso coração, e não será subtrair ou esvaziar, não, vai ser uma unção de preenchimento. Você crê nessa palavra? Nós ainda temos outros 2 grupos para falar. Mas se você deseja, vem à noite, nós vamos continuar essa mensagem. Mas pela essa manhã, por essa hora, eu creio que o Senhor falou conosco. Você entendeu que pelo menos 2 grupos estão andando por aí: os consumidores e os servos. E nessa manhã nós já fizemos a nossa opção. Nós seremos os servos até que Ele volte. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.